Estamos aqui com o nosso secretário de Missões, presbítero Cícero Melo, que nesse momento vai assumir o microfone e vai falar sobre missões e também pregar a palavra de Deus. Meu presbítero Cícero Melo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmão Raimundo Donato. Paz do Senhor também aqui para a irmã Lucelena e nosso amigo Francisco Chaves. Que um bom dia, esse homem que já está aí com uns 15 anos aí na técnica do programa. Vai fazer 15 anos. 15 anos, né? Vai fazer 15 anos. Glória a Deus. Vai fazer 15 anos, dia 21 de dezembro. 15 anos. Glória a Deus. Ele já escutou muita palavra de Deus, viu? Ele já tem se alimentado bem da palavra de Deus. Tá bem bonzinho. E nesta manhã, É muito importante. nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus por este programa abençoado que o Senhor tem colocado os nossos irmãos à frente e nós temos visto o trabalho crescer. É até uma forma de divulgação do Evangelho em todos os sentidos para os nossos irmãos que estão no interior também, na zona rural, e aqueles que posterior ouvem através das redes sociais. Enfim, nós temos visto o trabalho crescendo, o trabalho de Deus crescendo em todos os segmentos, em todas as direções, e isso nós louvamos a Deus porque este é o objetivo principal, é que o reino dos céus ele seja expandido, seja anunciado nos 4 cantos dessa cidade. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos permitido, nos privilegiado de nós estarmos participando. Aqui o irmão Raimundo, da equipe de missões, a irmã Lucelena, da equipe de missões, a nossa regente. E nós vemos Deus trabalhar de todas as formas, de todas as maneiras, porque todos aqueles que se empenham em trabalhar no reino dos céus, eles são recompensados. Nós somos recompensados. Deus trabalha e Deus pleiteia as nossas causas. E nessa manhã, quero aqui trazer aqui em especial o resumo da nossa agenda do mês de agosto, né? Estamos encerrando, onde nós iniciamos o mês de agosto com uma cruzada lá na localidade de Aprazível, na congregação de Betel, onde foi uma bênção, muitas pessoas ali ouvindo a palavra de Deus, a equipe de missões se dirigindo até aquela localidade para estarmos anunciando o reino dos céus, unindo forças com os dirigentes, com os irmãos da região, e foi um trabalho muito abençoado em que nós vemos frutos. Nós estamos semeando a boa semente e nós vemos ali que outras pessoas já pediram culto para lá, inclusive já teve lá na região, depois desse dia da cruzada. Já tem outra família também pedindo outro culto para lá. E nós louvamos a Deus porque o trabalho do Senhor, à medida com que vai sendo feito e à medida com que os trabalhos vão acontecendo, as pessoas vão sendo tocadas. É um trabalho que, se você olhar pelo olho físico, foi só uma cruzada e não teve ninguém aceitando Jesus. Não é assim, né? Não é dessa forma. É um trabalho que ele vai além daquele momento ali. As vidas estão sendo tocadas, vidas estão sendo restauradas, famílias estão sendo direcionadas ao caminho do céu. Então, quando nós nos colocamos para nós irmos fazermos este evangelismo em massa, que é através das cruzadas, que é através da equipe de missões, nós saímos para um campo de batalha. Nós saímos para irmos anunciar o evangelho do reino dos céus. Então, muitas vezes nós encontramos até dificuldades no dia ou na semana que antecede um trabalho como esse. Nós passamos por momentos de tentativas do inimigo, tentativa de retaliação contra as nossas vidas, contra
contra os nossos planos durante a semana, aquilo que planejamos no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos negócios. Ou seja, tem todo o envolto. Mas aí o Senhor nos fortalece e nos dá mais ainda a certeza que nós conseguimos enxergar essa batalha acontecendo espiritual, de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Glória a Deus. Por isso nós nos alegramos quando nós concluímos um trabalho, depois de toda uma semana, de toda uma preparação, de oração, de jejum, nos trabalhos planejando e muitas coisas acontecendo, alguns empecilhos, mas a gente sempre com aquele foco, porque estamos fazendo a obra de Deus e isso vai acontecer sempre. E quando nós chegamos num culto, no encerramento da cruzada, que nós vemos pessoas sendo tocadas, chorando, sentindo a presença de Deus, nós sendo renovados, porque quando nós ali estamos, que o Senhor se faz presente, que o Senhor toca em nossas vidas, nós estamos sendo renovados as nossas forças. E tudo isso, toda a dificuldade que porventura nós tenhamos encontrado, isso ali é pequeno, fica para trás. E nós temos aquele sentimento, valeu a pena, valeu a pena. Vamos continuar, nós estamos no caminho certo. Glória a Jesus. E isso nos alegra muito. E este sentimento que eu estou falando aqui, eu creio que é o sentimento de todo irmão da equipe de missões. De você ter passado por alguma coisa no trabalho, em casa, enfim, tudo o que acontece quando você senta lá, que você começa a sentir a presença de Deus, que você vê as pessoas chorando, como ontem ali na cruzada, a gente que está lá em cima, a gente vê todo ali a logística do culto, até no final, irmãos, muita gente chorando, muita gente sendo tocada, Deus trabalhando, e a gente crê que aquelas pessoas que estavam ouvindo ali, não tem como eles não estarem sendo tocados, não tem como eles não estarem sentindo a presença de Deus, sentindo algo que talvez eles nunca nem sentiram, e aí eles se perguntam o que é isso. Aí eles começam a sentir no coração a necessidade, começam a sentir no coração o desejo de estar ali. O que é isso? O que aconteceu naquele dia de tão bom que eu fiquei em paz, que eu senti aquela paz depois daquele culto, dos louvores, da palavra, do testemunho. Então isso é o Evangelho do Senhor sendo expandido na cidade. As pessoas estão indo até a fonte, que é Jesus. E a partir do momento que eles bebem dessa água, eles vão ter sede de Deus. Eles vão ter sede do Senhor. E isso é o nosso papel. Nosso papel é conduzir as pessoas até a Cristo. Trabalhar é com Ele. Libertar é com Ele. Salvar é com Ele. Agora, o nosso papel como igreja é esse. É proporcionar que as pessoas cheguem até Jesus. Que eles vá até a fonte. Se eles beberem daquela fonte, eles vão ter aquela sede de saber que um dia eles participaram daquele momento ali. Então, continuando aqui com a nossa agenda, eu já estou entrando aqui na pregação, mas vamos lá. Aprazível dia 2 de agosto, dia 13 foi lá na Cachoeira do Peixe, também um dia muito especial, vejo assim, para a equipe, onde nós visualizamos algumas situações em que nós passamos como equipe e que os irmãos foram lá e deram aquele, como eu posso dizer, deram aquele checkmate em relação a algumas situações de dificuldade que nós passamos. Eu vejo ali nós fomos, irmãos, só para ressaltar uma das coisas que eu fiquei observando, a equipe os carros iam tudo lotado. Em plena, acho que foi na quarta-feira, né? Foi uma quarta-feira, depois do trabalho, todo mundo cansado, naquela correria, e fomos levando poeira daqui até chegar lá, e poeira de lá para cá, e os irmãos, todo mundo, Deus cuidando, todo mundo saudável, porque nós já tivemos carro dando prego. Aí o que nós vemos? Nós não vimos ninguém reclamando disso. Ninguém reclamando. O carro dando prego, que minha irmã Luizinha sofreu, né? Mas chegou. E mais morta de alegre. Muito alegre a nossa irmã.
E chegamos ali, Deus nos proporcionou aquela cruzada cheia da presença de Deus, todo mundo sentindo a presença de Deus, né? Muito bom, muito especial. Só sabe quem vai. Só participa dessas coisas, desses sentimentos, dessa maneira com que Deus trabalha, quem vai. É por isso que nós vamos outra vez, e vamos outra vez, e vamos outra vez, né? Senão nós desistíamos logo na primeira, ficava para trás. É satisfatório demais. Né? Satisfatório. Esse é o sentimento que nós estamos tendo. Todos nós, todos que estamos fazendo esta obra. É o sentimento de satisfação, de gratidão a Deus. Pelaquilo que o Senhor tem feito, e nós tomamos para nós como um privilégio. É um privilégio estar fazendo essa obra. É um privilégio nós podermos oferecermos para outras pessoas aquilo que Jesus fez por nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. E continuando aqui, lá dia 19, foi lá na irmã Antônia, na congregação de Monte Sião, e onde nós vimos a nossa irmã, depois de muito tempo, né, que ela morava ali mais recente, aqui, ou mais para baixo, no Monte Azul aqui, e nós vemos, depois de muito tempo, a nossa irmã com certeza se alegrando com a quantidade de irmãos, da equipe, e nós vemos ali a sua família com aquele sentimento de gratidão de estar recebendo os irmãos. Então, tudo isso é um mover de Deus que está acontecendo, e nós vemos que esse evangelho está crescendo e sendo expandido. Tivemos dia 20 na Floresta, lá nos nossos amigos, onde fomos muito bem recebidos, apesar de não termos pessoas ainda evangélicas naquela região, especificamente lá no assentamento de Floresta, mas fomos muito bem recebidos, inclusive pediram também um culto para lá. Lá para a Floresta. E aí nós vamos aqui se desdobrando e analisando como que a gente vai encaixando esses outros trabalhos que estão surgindo dentro dessa nossa agenda que nós já temos até o final do ano. Nós já temos a agenda total até dezembro, né? A gente vai passando de cada mês. Dia 23, ontem, ali na congregação de Galileia, onde teve aquele momento ali, um dia social, onde foi muito produtivo. Nós vemos muitas pessoas se dirigindo ali. Depois de muito tempo, eu acho que a nossa igreja tinha feito um trabalho como esse, acho que deve já ter mais de 8 anos. Então, quase que uma geração, né? Uma geração é 10 anos. Verdade. Então, 8 anos. E para ser o primeiro, depois desse, dentro de 8 anos, foi muito produtivo, foi além das expectativas, na verdade. Com toda certeza. Foi além das nossas expectativas. Não sei se você sabe o que foi que me chamou a atenção. Na hora que você esqueceu da psicóloga, você esqueceu do nome dela, todas as crianças gritaram assim, por uma boca só, o nome da psicóloga. Por quê? Porque ficou na memória deles. Sim. Foi assim uma coisa que eles gostaram de fazer, né? É verdade. Quando as crianças... Porque nós sabemos que crianças são bem sinceras, né? Demais. Pronto. Se tivesse perguntado talvez o nome de outro ali... eu sei, o outro também, o Jonathan. Com certeza a gente teria sabido do Jonathan. Tinha se lembrado do Jonathan. Mas nós vemos ali o sentimento que eles ficaram, a alegria de ter participado daquele momento ali. Para eles é muito importante, porque é só o que eles falavam durante o dia. O resto do dia, nós fomos na psicóloga. Papai, você já foi na psicóloga? É porque para eles, psicóloga, você fala criança, já lembra logo de médico, né? Médico para eles já é assim uma coisa demais. Aí para eles é assim uma coisa do outro mundo. Psicólogo a sociedade coloca na mente da criança que psicólogo tem a ver com doença. Aí tem muitos que vão lá frustrados, mas viram ontem que não tem nada a ver. Queremos mais uma vez reforçar até aqui a psicóloga Tailine, né? Por ter ido e ter participado desse momento. E as crianças ficaram gravadas na mente delas, e com certeza no próximo que tiver elas vão estar lá cedo lá para poder dar o nome delas. Fazer fila lá. E então esse trabalho social nós vemos que ele
cria laços, na verdade, um trabalho social como esse, ele cria laços entre a igreja e a comunidade, as pessoas que ainda não são evangélicas. E esse é o papel da igreja. O papel da igreja é proporcionar à sociedade um bem-estar físico, um bem-estar mental, um bem-estar moral e um bem-estar espiritual. Então, quando um trabalho desse ele é realizado, quebra muitas barreiras. Ele quebra muitas barreiras no sentido de algumas visões que alguém possa ter em relação à igreja. E a igreja se aproxima da comunidade. A igreja se aproxima das pessoas. Ao recebermos as pessoas a um local daquele dali, elas estão observando tudo o que está acontecendo no mental dela, mesmo que seja no subconsciente. A partir daquele dia ali, está marcado para muitos que a igreja tem um papel de sociedade, sim. A igreja não é só nós nos reunirmos em quatro paredes e estarmos pregando, nós estarmos falando da Bíblia, mas além da parte teórica, nós temos a parte prática da igreja. E isso é muito importante. E nós louvamos a Deus porque Deus tem colocado no coração do nosso pastor sobre esse trabalho evangelístico. Sempre que nós estamos em alguma cruzada, sempre vai estar surgindo algo novo nos momentos da cruzada. A gente estamos atentos ao que está acontecendo, Deus vai direcionando, o Espírito Santo vai direcionando, e muitas vezes o nosso pastor, ele, num momento ali, ele diz: Cícero, da próxima, ou nós temos um trabalho que nós podemos realizar dessa forma, já vai anotando aí. Então, tudo que está acontecendo sobre a questão de missões, das cruzadas, sempre o nosso pastor, ele está muito atento a tudo que está acontecendo. Tanto é que essa visão de reino, no qual Deus tem colocado no seu coração, para fazer dessa forma esse evangelismo em massa, Deus tem honrado porque nós temos visto muitos frutos, e é isso que a palavra de Deus diz, né? É isso que a palavra do Senhor nos orienta. Continuando aqui sobre o trabalho social, encerramos ontem esse trabalho social e com a grande cruzada, onde durante o dia a equipe de missões esteve evangelizando e 2 pessoas vieram aceitar Jesus, vieram confessar o nome de Jesus. Isso é muito importante, isso na verdade é festa no céu, como diz a Bíblia, e nós já repassamos nomes para os nossos irmãos ali que são dirigentes da congregação, para eles estarem já visitando essas pessoas, localizando, para que eles possam dar essa assistência, os nossos irmãos estarem caminhando juntamente conosco. E para nós encerrarmos o mês de agosto, dia 30 tem a cruzada lá no assentamento Monte Alegre. Desde já desejamos aí aos nossos irmãos uma semana abençoada aí de trabalhos, de convites, enfim, congregação essa que está aos cuidados do missionário César. Isso, aos cuidados do missionário César. E só para ressaltar para os nossos amigos e irmãos, a Secretaria de Missões tem esse missionário mantido pela igreja, totalmente mantido aqui pela igreja, lá na região lá de Monte Alegre, Jacinto, os nossos irmãos lá de Jacinto, e também pessoal lá de Campestre, enfim, os nossos irmãos ali daquela região. Também no Monte Sinais tem um missionário Josias, no qual esteve até ontem também participando do evangelismo. Louvamos a Deus pela vida do nosso amado irmão, toda a sua família, em que estão ali na congregação de Monte Sinai, em Açudim.
Então, o resumo desse mês, um resumo produtivo, um resumo no qual nós vemos Deus trabalhando de várias maneiras, de várias formas, e louvamos ao Senhor por tudo o quanto Ele fez durante esse mês, dando saúde aos irmãos, dando condições, dando sabedoria, dando força, intrepidez para pregar esse Evangelho, porque precisamos da força do Espírito Santo para poder levarmos essa palavra, amém? Nós vamos agora para a palavra, né? Se a irmã quiser falar alguma coisa, acrescentar, irmão Raimundo também, em relação aí aos trabalhos de missões ou qualquer outro comentário em relação à obra de Deus. Glória a Deus. Muito bem. Presbítero Cício, nosso secretário de Missões, o próximo trabalho aqui na sede, com a ação social, já tem programa, já está programado? Qual o próximo? Pronto. Nós temos sim já uma data prevista, inclusive nessa ocasião, como ontem foi falado, foi oferecido ali a Câmara Municipal, o espaço da Câmara, pelo vereador Manuel Salles, no qual o presidente da Câmara disponibilizou ali todo o espaço para que estivesse sendo feito esse trabalho novamente, esse trabalho de ação social durante o dia. E nós temos também programado para o dia 18 de outubro esse evento. Dia 18 de outubro, com encerramento com uma cruzada, e no qual o cantor e pregador Valdir, lá de... Agora me falha a memória aqui o nome da cidade, mas eu vou lembrar. Enfim, ele vai estar se dirigindo, vindo para cá com a banda, para podermos estar recebendo nossos irmãos, passando o dia aqui, e à noite o encerramento com a cruzada ali em frente ao Poder Legislativo. Vamos estar desde já orando. Eu creio que esse trabalho também vai ser uma bênção e que o nome do Senhor ele seja glorificado mais uma vez. Glória a Deus. Muito bem. Então vamos para a palavra, né? Vamos ouvir a gloriosa mensagem da palavra. Glória a Deus. Nós vamos agora meditarmos na palavra, temos aqui 10 minutos, não? Mas basicamente eu já falei o que eu falei em cima justamente do assunto aqui da mensagem, no qual Deus tem colocado nesta manhã. Nós vamos aqui, palavra do Senhor, que eu quero meditar com os irmãos e também com os ouvintes, é a seguinte: uma fala do nosso amado Jesus, do nosso mestre, do nosso maior ensinador, do nosso maior líder, do nosso maior inspirador para tudo aquilo que nós fazemos. E a palavra do Senhor é em Lucas capítulo 9, o versículo 57. 9 e 57 de Lucas. Jesus diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse-lhe a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus disse-lhe: ninguém que lança mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Ou seja, Jesus trouxe uma palavra para aqueles que ali estavam ali a escutar naquele momento. Jesus diz que as raposas, elas têm covis, ou seja, têm seus locais. Os pássaros também têm seus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, ele disse não seria fácil. Não é como você está dizendo, esse Senhor disse aqui, né? Ele disse que iria seguir a ele, por onde ele fosse, ele estaria seguindo a ele. E Jesus traz essa palavra, não para desanimá-lo, mas para o alertar de que nesta vida, nós, para seguir Jesus, nós não vamos encontrar muitas facilidades. Nós vamos passar por momentos de dificuldades para seguir Jesus, para seguir seus passos. E ele coloca em suas palavras uma determinação tão grande, que serve de aprendizado para nós, de que todas as barreiras, todas as dificuldades em que nós tenhamos que enfrentar, elas valem a pena, porque o reino dos céus, ele não é daqui. Porque o reino dos céus, nós temos que empregar esforço, temos que empregar força, temos que entregar de nós o nosso máximo. Nós temos que deixar as nossas vontades, os nossos concupiscências, os nossos pensamentos, para estarmos seguindo ao nosso Mestre. E isso não é para se tornar também um fardo pesado seguir Jesus. Seguir Jesus é você estar convicto, é você ter no seu coração realmente uma conversão verdadeira de que as coisas desta vida, elas são passageiras, ou elas já não nos alegram mais. E nós vemos aqui que Jesus continua para outro, ele diz para outro, segue-me. Aí ele respondeu, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus observou e disse, deixa que os mortos ou enterre seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, ou seja, é sem perca de tempo. Logicamente, Jesus falou essa palavra para nós entendermos o tamanho da importância que é nós estarmos servindo a Deus, a importância que é nós estarmos buscando a presença de Deus e seguindo Ele, seguindo os seus passos, pedindo força para nós estarmos servindo Ele de verdade. Porque este homem aqui falou, não, deixa eu enterrar meu pai. Aí Jesus, vendo a importância desta palavra naquele momento, ele diz para ele, deixe que os mortos enterrem seus mortos, aqueles que não têm conhecimento da palavra, aqueles que ainda não foram revelados, aqueles que ainda muitas vezes estão caídos na escravidão do pecado, e ele chama ao coração do ser humano para estar servindo a ele, para estar indo anunciar o reino de Deus. E outro disse para Jesus, Senhor, eu te seguirei, mas deixa me despedir primeiro do que estou em minha casa. Era só para se despedir. Aí Jesus ressalta mais uma vez a importância, a urgência de que é servir a Deus. Ele diz que para aqueles que estão seguindo a Ele, não tem tempo a perder. Nós não temos tempo a perder com nada nesta vida. E Ele ressalta para aquele homem, louvado seja Deus, ninguém que lança mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, é um trabalho duro, é um trabalho de que nós devemos nos dedicar às tarefas do reino dos céus. Temos que nos preparar, temos que buscar sempre força em Deus, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Nós não conseguimos, mas quando buscamos força no Senhor, Ele nos
capacita, Ele nos enche da sua presença para estarmos fazendo esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles que lançam a mão ao arado para trabalhar para Jesus, não tem tempo de estar olhando para as dificuldades, ou que está sendo perseguido, ou que está sofrendo, mas sim, está sempre com este foco de que o seu chamado, de que a sua missão, ela está pautada num chamado de Deus. A nossa missão, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Esse aqui é uma ordenância para toda a igreja, para todos nós. Ele não disse que é se você quiser ir, é se você tiver tempo para ir, é se quando der, quando tudo estiver bem, você vai. Não foi assim. Ele simplesmente disse esta palavra: ide. Isso aqui é ordenância. Vá. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Então, nesta manhã, a palavra do Senhor ao nosso coração é para que nós esteja sempre firme, prosseguindo para o nosso alvo, sempre firmes e constantes no nosso objetivo, ainda que tenha os levantes dessa vida, ainda que o inimigo tente colocar empecilhos para nós não fazermos esta obra, nós temos uma palavra maior, que é a palavra dos céus, que é a palavra do nosso Mestre, que é a palavra de Jesus. E Ele diz nesta manhã, para você que nos ouve, para você que vai nos assistir, para você que vai receber esta palavra por algum momento, Deus está dizendo para você, irmão, para você, irmã: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Tem mais uma coisa: não se envergonhe de Jesus. Não se envergonhe da palavra da cruz. Não se envergonhe de dizer que você é crente em Jesus. Não se envergonhe de quando alguém falar de Jesus Cristo, você não deva baixar sua guarda, você deva levantar esta bandeira do Evangelho. Você foi chamado para isso, você foi chamada para isso, para anunciar o reino dos céus. Ainda que você não saiba pegar a palavra de Deus e pregar em público, enfim, mas você se mantenha firme e constante dizendo: eu sou serva, eu sou servo de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus.